Boa tarde a todos que nos escutam. Meu nome é Leandro Alves Teodoro, sou professor colaborador do Departamento de História do IFISH, da Unicamp, e eu dirijo um grupo de estudos financiado pela FAPESP na modalidade Auxílio Jovem Pesquisador desde o final de 2018. Esse laboratório intitula O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, é registrado no CNPq, e ele busca, em linhas gerais, analisar os processos de naturalização das crenças cristãs em solo ibérico, do final do século XIII ao limiar do século XVI. E dentro desse projeto maior, nós elaboramos um banco de dados intitulado Obras Pastorais do Mundo Ibérico. E nesse banco de dados participam colaboradores de diferentes países e diferentes instituições. E entre esses colaboradores consta o professor Hugo Oscar Bizarri, da Universidade de Friburgo. No final do ano passado, em 2020, a FAPESP ela lançou uma chamada para financiar um convênio bilateral entre universidades paulistas e universidades suíças. E o professor Hugo Bizarri e eu, nós apresentamos um projeto para concorrer a essa chamada. Ainda no final do ano passado, e no mês de setembro deste ano, o projeto ele foi aprovado, sendo o único da Unicamp e o único da área de ciências humanas. Foram 4 projetos aprovados ao todo. E esse projeto, construído dentro do espaço do jovem pesquisador, ele visa estudar narrativas moralizantes escritas no espaço ibérico, narrativas conhecidas como exempla, que começaram a ser traduzidas para as línguas vernáculas entre a primeira e a segunda metade do século XVI. Foram produzidas no século XIII, XIV, muitas dessas narrativas foram impressas no final do século XV e começo do século XVI. Talvez entre o conjunto de narrativas exemplares dessas narrativas que circularam na Península Ibérica, tanto em língua castelhana quanto em língua portuguesa, a mais conhecida, acredito que seja o Esopo historiado, as fábulas do Esopo, que posteriormente foram repaginadas e conhecidas em todo o Ocidente, inclusive nos dias de hoje, lidas em salas de aula, cumprindo um papel muito importante no processo de alfabetização. Quem nunca leu a fábula da cigarra e da formiga, por exemplo? Fábula essa que já circulava durante a Idade Média, né? E impressa pela primeira vez em língua castelhana em 1482. Bom, esse projeto, financiado no âmbito desse convênio, FAPESP, SNSF, que é o órgão de fomento suíço, ele tem uma duração de 4 anos e ele visa a consolidação de acordos entre a Unicamp, não apenas com a Universidade de Friburgo, que é a instituição sede na Suíça, mas com outras universidades estrangeiras que participam desse convênio. A Universidade de Genebra, também na Suíça, e a Universidade de Leão, na Espanha. O propósito desse financiamento bilateral, FAPESP e SNSF, é criar um laboratório permanente de estudos com a participação tanto de pesquisadores brasileiros, paulistas, quanto com a participação de pesquisadores europeus, para que eles possam continuar trabalhando juntos, mesmo depois do fim desse convênio, em setembro de 2025. Temos a Unicamp é a sede desse projeto, e além da Unicamp, é importante destacar que outras universidades paulistas, elas também participam, a Universidade de São Paulo, a USP, e também a Unifesp. Embora a Unicamp seja a instituição sede, outras instituições paulistas também participam
né, diretamente da construção desse convênio bilateral. Bom, em primeiro lugar, é preciso parabenizar o Leandro pelo convênio, pelo projeto do Jovem Pesquisador. Do ponto de vista institucional, do ponto de vista do IFISH, esse tipo de projeto é absolutamente fundamental. Primeiro, porque fortalece as nossas relações com outras universidades, né? O Leandro cita o professor Hugo da Universidade de Friburgo, com quem ele estabeleceu o convênio. Mas, no fundo, ele abre uma porta para que outros professores do Instituto também estabeleçam parcerias com professores da Universidade de Friburgo, ou com o próprio Hugo e com outros professores. Para além disso, óbvio, abre uma porta também com essas outras universidades parceiras dentro do projeto, seja no projeto do Jovem Pesquisador, seja no convênio com o Instituto de Fomento da Suíça. Mas eu acho que para além dessa questão das relações e da possibilidade de internacionalização que se abre para o Instituto a partir dessa parceria, é importante destacar também que o projeto, além de produzir uma pesquisa super importante, dedicada a entender, digamos assim, de onde vem a nossa história em termos de moral, né? Assim, imagino que tem a questão de como se as fábulas trazem a moral e como a gente repete isso para os nossos filhos, nas escolas, etc., digam muito sobre como a sociedade se constrói, né? Enfim, para além desse caráter relacionado à própria pesquisa que se estabelece, é preciso destacar que essa parceria abre a possibilidade de formação para muitos alunos e alunas do Instituto, através de bolsas de iniciação científica, inúmeras bolsas de iniciação científica, 7 ao todo, se eu não me engano, 9 ao todo, 2 já encerradas, né? 2 encerradas e 7 em execução. Pois é, e isso significa que a gente vai estar ali incentivando os nossos alunos de graduação a entrarem na pesquisa desde cedo. Além de pesquisas, além das bolsas de mestrado, bolsas de treinamento técnico, e todas essas bolsas possibilitam que alunos que eventualmente encerrariam sua graduação, que eles possam continuar trabalhando dentro do Instituto e fazendo pesquisa de boa qualidade, se formando para virarem depois novos acadêmicos. Um último aspecto importante de destacar é a quantidade de recursos que o projeto traz para a pesquisa no Instituto. Tanto a FAPESP entra com uma parte de recursos, como também a Instituição de Fomento Suíça traz uma parte de recursos e, somados, tem um volume considerável, em especial quando se considera a pesquisa na área de ciências humanas. Esse volume de recursos possibilita, de um lado, a permanência do projeto e que ele se consolide e vire uma pesquisa de longo prazo, que certamente não se encerra com o fim do convênio, mas também dá visibilidade às pesquisas, à qualidade das pesquisas que são feitas, não só no Brasil como um todo, mas especificamente dentro do Instituto e da Unicamp. É um excelente exemplo de internacionalização feita com os melhores objetivos, né? Uma internacionalização entre iguais, onde o Brasil não entra como uma figura subalterna dentro da proposta, muito pelo contrário, entra aí com protagonismo e força, e eu acho que isso mostra o que o Brasil tem de melhor em termos de pesquisa, na área de ciências humanas especificamente, mas mostra também a qualidade dos pesquisadores que a gente produz aqui no país.
E, André, você tocou num ponto interessante, é que é um processo de internacionalização que não é inteiramente custeado pelo Brasil. Tem uma contrapartida financeira do lado do órgão de fomento suíço, que é a SNSF. O interessante são as portas abertas a partir desse convênio. A partir do ano que vem, com condição para que os pesquisadores façam pesquisa de campo, temos a perspectiva de alunos irem para lá, de iniciação científica, poderem fazer pesquisa de campo durante 1 mês, 2 meses. Temos 4 eventos programados, 2 para acontecerem no Brasil e 2 para acontecer na Suíça, intercalados. O primeiro, já temos uma data, a segunda semana de agosto de 2022, 3 dias de evento com a participação de pesquisadores brasileiros, do Instituto, de outras universidades paulistas e também dos membros europeus que dialogam no interior desse projeto. Além desses intercâmbios de europeus vindo para o Instituto e de alunos e pesquisadores indo para essas universidades parceiras, é importante destacar também a produção de livros, né? Porque os textos apresentados nos eventos, eles virarão livros. O professor Hugo e eu planejamos realizar uma edição desse livro, né? Sobre as fábulas do Esopo, que foi publicado em castelhano no final do século XV. Ainda não tem nenhuma edição crítica que contemple tanto as imagens, porque essa edição de 1482, além do texto das fábulas em si, tem as gravuras, as imagens dos animais. Então, nós faríamos uma edição para contemplar tanto o estudo dessas imagens quanto da fábula, da parte textual. Então, temos de um lado o intercâmbio, e do outro lado as produções escritas a pelo menos a 4 mãos. Isso enriquece ainda mais esses acordos, essas trocas entre nós e eles. Sem dúvida, e dão muita visibilidade, né? Aumentam a visibilidade de uma publicação que eventualmente seria vista só nacionalmente, dando a ela capacidade de alcance em vários países, não só na Suíça, mas também, imagino, em vários outros países da Europa, dado que são inúmeras as universidades internacionais que estão envolvidas com o projeto, né? Eu acho, você ressaltou um ponto bastante interessante, que eu acho que talvez valha enfatizar novamente, né? Então, assim, a gente está falando de uma parceria onde você tem recursos dos dois lados, ou seja, há um interesse da Suíça em financiar o projeto, né? Então entram recursos internacionais de financiamento à pesquisa aqui no Brasil, o que ainda é relativamente raro. Por outro lado, essa possibilidade de trocas de alunos, as trocas de professores, né, as idas de professores e pesquisadores daqui para lá e de lá para aqui, e além disso eventos, né, e a própria igualdade, né, 2 eventos aqui, 2 eventos lá, isso torna esse tipo de convênio, o tipo de convênio ideal quando a gente pensa no processo de internacionalização, né? Não é a internacionalização onde a gente vai aprender, mas é onde a gente vai, de fato, compartilhar o conhecimento que a gente produz aqui, o conhecimento que é produzido lá, como conhecimentos produzidos de igual qualidade, né? Acho que isso é absolutamente essencial para o Instituto e certamente tem muita capacidade de influência e de abrir portas não só dentro da Unicamp, mas também para outros pesquisadores no Brasil. De fato, é um convênio muito interessante do ponto de vista da internacionalização que o Instituto gosta de promover, né? Uma internacionalização onde o nosso conhecimento entra como uma moeda valorizada dentro da parceria.
E um ponto para a gente ir encerrando, que eu gostaria de destacar, é voltar a esse auxílio principal, que é o Jovem Pesquisador, que foi a partir dele que conseguimos construir esse convênio. Ele financia uma pesquisa, né, um grupo registrado no CNPq de pesquisas no campo da história ibérica, que não era um campo de estudo privilegiado dentro do Departamento de História. É interessante a gente destacar que a FAPESP, quando ela aprova um auxílio como esse, ela procura saber se aquele projeto ele tem algum caráter original dentro da instituição que o abriga. Então, não se tinha ainda nenhum grupo oficialmente formado dentro do IFISH voltado para esse campo de estudos. Então, são temas novos que estão sendo trabalhados dentro do Instituto. Em 3 anos, 3 anos e meio, além do desenvolvimento do Jovem Pesquisador, construímos um convênio internacional no âmbito dessa pesquisa sobre história ibérica. Se há 4 anos atrás, 5 anos, os estudos sobre a Península Ibérica medieval eles não eram tão privilegiados dentro do IFISH, hoje nós podemos dizer que eles começam a ganhar um protagonismo, graças a esses financiamentos, tanto pelo lado da FAPESP, quanto pelo lado da Suíça. Sem dúvida, e certamente vão abrir caminho para inúmeros estudantes, né? Esses alunos de iniciação científica que entram no projeto, começam a trabalhar desde cedo no projeto, acabam se envolvendo com um tema de tal forma que vão fazer mestrado, doutorado, consolidando, digamos assim, essa área nova dentro do Instituto, né? Essa bolsa tem essa característica muito interessante, que é justamente abrir as fronteiras, digamos assim, pré-estabelecidas dentro de programas de pós-graduação, trazendo aí jovens pesquisadores que estão trabalhando com temas inovadores, que estão trazendo outros tipos de conhecimento, né, agregando outros tipos de conhecimento aos programas de pós-graduação, aos departamentos de história, no caso, mas no nosso caso do IFISH, de ciências humanas e de filosofia no geral. Então, acho que essa característica da Bolsa também é essencial. Ela abre as fronteiras de várias formas, né? Assim, tanto no processo da internacionalização, quanto na abertura de uma nova área de conhecimento dentro do Instituto, e possibilitando, agregando isso não só à pesquisa, mas à formação de alunos, o que torna, digamos assim, muito palpável e dá muita durabilidade para o tema dentro do Instituto. Leandro, explica um pouco melhor como que uma fábula tão conhecida como a cigarra e a formiga são apropriados do ponto de vista do pesquisador para entender melhor a formação, digamos assim, moral, cultural da Península Ibérica. Interessante, André. Nos dias de hoje, né, eu fui alfabetizado lendo fábulas. Mas a ideia seria a gente ler a fábula, fazer um resumo, aprender a escrever e a ler a partir de uma fábula. Não propriamente aprender um costume, uma prática social. Na Idade Média, era o contrário. Né? Não se usavam fábulas para ensinar as pessoas a ler, até porque essas fábulas circulavam de maneira oral. Alguém lia para um conjunto maior de pessoas. E a ideia principal, pegando o caso da fábula da cigarra da formiga, era ficção costume, era ficção comportamento idealizado pelas pessoas daquela época. No caso, a partir da fábula da cigarra e da formiga, buscavam ensinar as pessoas que a preguiça, né? No caso da cigarra, que apenas se divertia, cantava enquanto a formiga trabalhava, era um pecado a ser evitado. Era catalogado como um dos 7 pecados capitais.
Então, a finalidade daquela fábula era justamente ensinar as pessoas que a preguiça era um dos pecados a ser evitado. E várias outras fábulas tinham um fim muito parecido. Eu vou citar só um outro exemplo. Uma primeira coleção de fábulas que traduziram para o castelhano, que é a coleção, um livro chamado Calil e Dima. Ele foi traduzido em 1251, a mando do rei Afonso X. Na verdade, ele era infante na época, ele se tornou rei em 52. Um ano antes, eles usavam essas fábulas, como do Calil e Dima, para ensinar infantes a como governar o reino. Então, vejam só, nos séculos 13 e 14, fábulas eram traduzidas para as línguas vernáculas para servirem como guias para os governantes. Mas, para o final da Idade Média, no século XV, com a imprensa, muitas dessas fábulas começaram a ter uma circulação maior para além do círculo de monarcas e nobres, grandes nobres, e passaram a ter um uso mais comezinho. Mas voltando ao Calil e Dima, que foi a primeira coleção traduzida. Calil e Dima eram dois chacais que protegiam, né, que trabalhavam para o leão, que era o rei. Dima, que representava um pouco a soberba, a vaidade, começou a convencer o rei leão a matar o boi. O boi era um animal e começou a ganhar muito prestígio junto ao rei leão. E, movido por vaidade, cobiça, e um pouco com ciúmes daquela situação, porque Dima queria ser protagonista da corte, convenceu o rei Leão a executar o boi. A Dima, que era irmã de Kalila, se entristeceu e acabou falecendo. No fim, quando o rei Leão descobre que teve uma armação por parte de Dima, esse outro chacal, ele cria um tribunal. Dima é julgado, né, esse chacal é julgado e executado. Né? No fim, a pergunta, a moral da história, não é como que os reis precisam saber escolher muito bem as pessoas que ele deveria escolher para estar na sua corte. Pessoas obedientes, fiéis, porém que não possuíssem esses mesmos pecados que Dima possuía na fábula. Então veja como que a partir de uma fábula se poderia ensinar tanto pessoas comuns, no caso da cigarra e da formiga não serem preguiçosos, como aquilo era um pecado mortal, a como ensinar um rei, no caso Afonso X, que foi um dos principais reis ibéricos, né, o rei sábio, Afonso o Sábio, a saber como isso, a importância de saber escolher as pessoas que estavam no seu entorno. Para não ser atraído por pessoas como Dima, que foi alguém, não é, movido por ciúmes, cobiça e outros pecados, deu um conselho errado para o rei, que acabou executando o boi, que o boi sim que era uma pessoa fiel. Muito interessante. Eu confesso que eu fiquei curiosa para ler o livro, para ler todas essas histórias contadas e avaliadas de maneira crítica. Porque geralmente essas fábulas, essas historietas, né, não são só fábulas, são pequenos contos que a gente chama de exempla, né, que são pequenas historietas curtas com um fim moralizante. E essas historietas nós encontramos em sermões, nós encontramos nessas coleções como as fábulas do Esopo, Calil e Dima e vários outros textos. E a Península Ibérica teve um protagonismo muito grande no Ocidente, porque a Península, a Espanha, sobretudo, se tornou um polo tradutor de contos que vinham do Oriente. Contos hindus, contos árabes, foram traduzidos para o vernáculo, para o castelhano medieval. E durante muito tempo, esses documentos foram estudados sobretudo por filólogos, pesquisadores do campo das letras. Eles buscavam estudar as singularidades de cada obra. O objetivo principal era esse. Poucos trabalhos foram feitos para tentar comparar esse conjunto de fábulas para
catalogar quais eram os principais conselhos, os principais comportamentos que essas obras procuraram naturalizar na Península Ibérica daquele momento. Então, nosso trabalho não é estudar obra por obra, a quantidade de capítulos, a característica da língua castelhana, isso já foi muito feito por filólogos. Nosso objetivo é outro, é comparar e montar um quadro, se é que isso será possível, dos principais comportamentos, as semelhanças entre essas obras. E, por fim, André, é importante destacar que os parceiros, nós aqui do lado brasileiro, somos historiadores, né? Os pesquisadores vinculados ao projeto da Unifesp e da USP, eles são historiadores. Os pesquisadores europeus são filólogos, então tem esse outro caráter. Além de ser um acordo bilateral, é um acordo interdisciplinar, que participam pessoas, pesquisadores de dois campos diferentes.